Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego e é hora a gente voltar com o quadro Pilha de Leitura, porque temos mais gibis aqui para comentar lançamentos recentes da editora Panini Comics. Temos quadrinhos e mangás aqui, hein? Do Batman. Talvez você esteja se perguntando cadê o quadro Dia do Gibi Velho. Eu vou alternar entre pilha de gibi ou pilha de leitura com esse quadro também nas quintas-feiras, para a gente dar uma boa equilibrada. Falar sobre lançamentos e gibis antigos, já que esses quadros de quadrinhos, infelizmente, não performam tão bem, né? Temos que ser realistas. Vamos fazer uma alternância aqui envolvendo os blocos, para daí a gente falar sobre todos os quadrinhos, porque vai deixando acumulando ali lançamentos, não vou falando, o negócio vai piorando. Então na quinta-feira que vem voltamos com o Dia do Gibi Velho e depois pilha de leitura e assim vai indo. Show de bola? Mas hoje eu vou falar então sobre Batman Justiça Presente volume 2, ao mesmo tempo Coringa Operação Babá volume 2. Falar sobre o quadrinho do Mark Silvestre, o Batman Deadly Duo, o Batman Coringa Dupla Letal e ao mesmo tempo para finalizar a revista mensal do Homem-Morcego, do mês lá passado até, né, número 10. Vamos lá para as considerações, mas antes que eu curtir e comentar, também quero saber se você já leu esses quadrinhos e ao mesmo tempo se inscreva no canal se você é um novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Começando com Batman Justiça Presente número 2, quadrinho com preço de capa de R$ 37,90, 192 páginas, roteiro de Eiichi Shimizu e desenho de Tomohiro Shimoguchi. Na trama, emocionalmente preparado e fisicamente treinado, este é o Batman, o herói solitário que protege Gotham. Todos os dias, entretanto, os vilões que perturbam a paz mudam seus métodos. Enquanto isso, o Batman entra em desacordo com Clark Kent quanto ao significado de justiça. Ele constrói um aparato gigantesco sem revelar seus objetivos ao brilhante Superman de Metrópolis. Vagalume, Crocodilo, Exterminador e Coringa, um a um os vilões entram em cena. Vou dizer pra vocês que esse mangá tem me prendido aqui no que envolve o mistério sobre a morte dos pais do Bruce. Você vê toda uma investigação aqui do Batman no futuro, ou melhor, no presente, né? Uma investigação no passado envolvendo então quem pode ter matado Thomas e Martha Wayne. Ao mesmo tempo que você vê outro detetive, que é o tal do Coringa aqui nessa realidade, talvez um Coringa, tenta fazer o link entre a morte dos pais do Bruce e a morte dos pais do garoto Dick Grayson, que ele conheceu aí nas ruas de Gotham City. E essas investigações que vão sendo feitas, elas enriquecem o lado que o quadrinho quer seguir, que é um lado um pouco diferente daquilo que a gente conhece do cânone do personagem, né, do lore. Ainda assim, as pequenas coisas que envolvem a origem do Batman no seu original mesmo, lá da Detective Comics número 33, continua parecido. Entretanto, você vê que algumas relações de personagens novos, ou talvez não tão novos, se envolvendo com esse passado do Homem-Morcego. Então toda essa investigação, toda essa maneira de você mostrar esses personagens sendo apresentado com outros propósitos é o que tem me motivado a ler bastante. E como o mangá tem aquela leitura um pouco mais dinâmica, para mim tem sido uma boa leitura. Eu só acho que esse Batman aqui acaba incorporando um pouco o que é o Batman do Batman vs Superman, no filme lá do Zack Snyder. Porque assim, o Superman aparece e você vê um conflito de justiça entre os personagens. Até o quadrinho aqui ele traz um pouco de referências ao que foi a construção do Scott Snyder e do Greg Capullo lá nas histórias convencionais também do Batman, os 952. Tanto é que Justiça Presente aqui, o título que ficou no Brasil, é uma tradução de Justice Buster. E nos 952, Justice Buster era uma armadura do Batman para confrontar a Liga da Justiça. Então você vê essa armadura aparecendo aqui, você vê todo o embate com o próprio Superman. Então você vê uma construção no que envolve esse negócio de ideal e justiça para um, para outro, e um grande conflito entre super-heróis. Confesso que essa parte não me chama tanto atenção, mas você vê aqui então a reimaginação dos personagens que a gente conhece da lore para essa versão. Isso sim realmente tem sido um grande atrativo. Até porque você tem uma espécie de modificação no que envolve a ordem dos Robins, o que não é uma novidade, até porque outros autores já fizeram isso, troca a ordem dos Robins, mistura um Robin com outro e coisa nesse sentido. Mas é legal ver aqui como um Robin é diferente do outro, e ao mesmo tempo você tem até a questão da inteligência artificial sendo Robin. Então é um processo criativo legal aqui de reimaginação do Batman. E tem um detalhe que eu gostei bastante aqui no final desse quadrinho, é que nós temos a explicação para o público japonês do porquê esse Batman aqui que eles estão lendo não tem nada a ver, por exemplo, com o filme que eles assistem, trilogia do Cavaleiro das Trevas, The Batman, etc. Aqui no final você vê o Batmirim aparecendo com os autores para falar então sobre o que é a realidades alternativas, o que é o multiverso da DC. Até tem um autor aqui que fala que ele conhece o Batman muito mais pelos filmes do Homem-Morcego do que necessariamente pelos quadrinhos. Então ele traz um pouco dessa carga do conhecimento dele, mas obviamente misturado com os tropos famosos do Homem-Morcego dos gibis. Então esse é um destaque que eu acho que ficou bacana, essa explicaçãozinha do Batmininha aqui. Então é um mangá que eu tenho gostado, meus amigos. É um mangá que tem me entretido bastante aqui nas leituras mês a mês, com esse Batman oriental. Eu já tinha gostado da primeira edição e a segunda edição mantém num padrão ali realmente de boa leitura.
Talvez você que não goste de ver essas modificações do lore possa ficar meio, pô, não curti isso. Mas eu sempre gosto desse exercício de você reimaginar os tropos famosos do Batman de uma maneira diferente. Então tá aprovado, uma boa leitura, tô curtindo aqui. Vamos esperar a edição número 3 e 4 e vamos esperar mais mangás do Batman, né? Realmente eu gosto muito de ver os mangás do Homem-Morcego. Passando para outro mangá, vamos então para Coringa Operação Babá Volume 2. Quadrinho com preço de capa de R$ 39,90 a 144 páginas, contando com o roteiro de Satoshi Miyagawa e desenhos de Keisuke Goto. Na trama, Batman, o símbolo da justiça, e o Coringa, seu eterno arqui-inimigo. A luta entre os dois se desenrola por toda Gotham City, porém, certo dia, um acidente inesperado acaba transformando o Batman em um bebê. Quais serão os inúmeros problemas típicos da criação de um filho que o Coringa, que decidiu criar e educar o bebê até que ele se torne o Batman, enfrentará? A atroz comédia parental oficial da DC Comics, que atrai a total simpatia de geração que cuida de seus filhos, chega ao seu segundo volume. Pois bem, a primeira edição eu me diverti bastante ali com algumas construções que foram feitas envolvendo o Coringa cuidando do pequeno Batman. Vamos lembrar aqui que o Homem-Morcego está enfrentando o palhaço do crime, o Batman cai então num tonel lá, inclusive esse mesmo tonel em uma indústria de dejetos químicos que transformou o Coringa no que ele é. O Homem-Morcego cai nesse tonel e ele acaba rejuvenescendo, se transformando num bebê, e o Coringa resolve cuidar do Batman até ele voltar a ser adulto para enfrentar então a justiça do Homem-Morcego. A primeira edição foi bem engraçada, com o Coringa cuidando do pequeno bebê ali, né, ajudando ele, passando pelos perrengues, em detalhes básicos no que envolve a sociedade de Gotham City. Essa segunda edição eu já achei um pouco mais tensa, não no sentido ruim da palavra, mas sim porque você vê o Coringa passar ali por coisas que são bem mundanas e que falam sobre preconceitos, sobre o temor de você ter um filho numa cidade grande, ter um pequeno bebê e como você pode se locomover, por exemplo, pela cidade. Você vai ver as redes sociais ali falando sobre o que é cuidar de um bebê, como as pessoas que cuidam de bebês devem se portar, o Coringa tendo ansiedade em relação a isso, do fato que se eventualmente ele for no metrô e levar o seu bebê, se algumas pessoas vão julgar ele pelo que ele está fazendo, pela maneira como ele está cuidando, se as pessoas vão achar que é um saco ter alguém atrapalhando ali o metrô com um bebê de colo. Tem outros aspectos também importantes do fato do Coringa ser um pai solteiro, dele não ter outra pessoa para ajudar a cuidar o pequeno Bruce passando por momentos de doença e o Coringa preocupado no seu trabalho com o que o garoto está passando. Então você vê esses vários momentos que não são engraçados, são tensos realmente, sendo discutidos aqui nesse gibi. E é bem proveitosa a leitura nesse aspecto. Você realmente sente, se compadece dos problemas que o Coringa está passando. De como o julgamento das redes sociais, do Twitter, literalmente, que aparece aqui, são ferrenhos, são danosos para as pessoas que estão simplesmente tentando se virar dentro da Gotham City com um pequeno bebê. Além do mais, a segunda edição traz um personagem importante das histórias do Batman para competir com o Coringa no cuidado com o pequeno Bruce. Então a trama vai se intensificando ali pra gente ver quem sabe o Coringa perder o pequeno bebê. Então uma história que eu achava que ia dar umas boas risadas, mas no final ela trouxe bastante apreensão, bastante ansiedade aqui dentro do que a gente vê dessa perspectiva do palhaço do crime. O que me gerou uma boa leitura. Realmente esses mangás aqui da Kodansha têm sido bem legais. Ver essa outra tratativa envolvendo o Batman e seu universo. Por isso que é uma leitura que eu também recomendo. É claro, ela não é aquela trama de ação do Batman, é uma perspectiva diferente. Até porque se você entendeu o que eu falei agora durante aqui a resenha, você pegou os detalhes. Então mais uma recomendação de leitura dos mangás do Homem-Morcego. Se você gostou dessa perspectiva envolvendo o palhaço do crime, vale a pena dar uma lidinha, né? Ela realmente fala bastante sobre o que é a sociedade de Gotham City, mas que é basicamente aquilo que a gente vive. O julgamento das redes sociais é muito intenso, então fica a dica para você dar uma olhadinha também. A próxima resenha é Batman número 10/92, revista mensal do Homem-Morcego, com preço de capa de R$ 27,90, contando com 80 páginas, publicando Batman número 135 e Detective Comics 1071. Roteiro de Chip Zdarsky, Mike Hawthorne e desenhos de Jorge Jimenez, Mike Hawthorne, Stefano Raffaelli e Miquel Ranin. Na sinopse, a espetacular conclusão do arco, Batman contra o Máscara Vermelha em uma Gotham brutal que nunca conheceu o conceito de esperança. O Cavaleiro das Trevas pode superar a terrível infecção que o vilão desencadeou. Só uma coisa certa, ele não conseguirá fazer isso sozinho. Cheio de revelações selvagens e um novo caminho para o Batman, esta é uma edição que você não vai querer perder. Uma edição mensal importante, primeiro, que nós temos a publicação do número legado da revista Batman, a edição número 900 está sendo publicada aqui nessa edição. E a edição comemorativa traz então o Bativerso, o final do arco aqui
do Chip Zdarsky como Homem-Morcego em outra realidade alternativa, mas passando por outros momentos ou outras realidades aí de mídias conhecidas do universo do Batman. Por isso que eu acabei mencionando o Batverso. É uma história que ela foi amplamente divulgada, eu cheguei a fazer aqui um vídeo sobre o preview, depois já fiz resenha também sobre a edição quando saiu lá fora. Você vê literalmente o Bruce aqui da Terra Zero encontrando o Batman do universo do Michael Keaton, o Batman 89, o Batman da série Arkham, o Batman do futuro, o Batman do Cavaleiro das Trevas, até tem um momento importante ali envolvendo a construção da cronologia do Batman com o Batman do Cavaleiro das Trevas lá do Frank Miller. E como o final do arco de histórias eu não gostei tanto, porque o desenvolvimento estava sendo feito anteriormente na trama toda, falando sobre a sociedade de Gotham City nessa realidade alternativa, falando sobre a necessidade de ter um Batman. Esses eram os momentos que eu mais gostei do desenvolvimento do arco. Quando entra na parte do Batverso, eu acredito que as coisas são um pouco corridas. É legal a homenagem em si, mas como história não funciona tão bem, porque você vê as coisas sendo tratadas de maneira muito rápida, né? É o Batman aparecendo com o Batman 89, rapidamente os dois conversando, daqui a pouco o Homem-Morcego da Terra Zero vai para outra terra. Aí você vê passagens rápidas ali que não contribuem tanto para o desenvolvimento da história, mas sim realmente fica só pela homenagem, até você chegar no final que você vê ali então o personagem protagonista derrotando o antagonista de toda a história. O Zdarsky chegou a falar no passado que ele está se divertindo bastante escrevendo Batman, muito por causa das referências que ele pode fazer e coisas nesse aspecto. Mas eu vou dizer para vocês que realmente ali a referência fica pela referência, não contribui tanto para a história, fica mais pela homenagem mesmo e para por aí. Então como o final de arco é um pouco decepcionante, mas ainda assim fica aqui o mérito todo pro desenho do Jorge Menez, que o Jimenez traz todo o seu traço elegante e bonito, mas no momento que ele precisa fazer então ali os outros universos, ele consegue emular bastante os desenhos dos outros desenhistas que contribuíram para a construção das realidades alternativas do universo do morcego. É muito interessante como ele emula um traço de um Kelly Jones da vida, de um Frank Miller, até dos desenhos animados do Batman. Então é bacana o trabalho que ele faz, isso tem que ser destacado aqui. Então a trama vale muito mais pelo comecinho e ao mesmo tempo pelos desenhos de Jorge Menez. Isso eu destaco para vocês como algo que eu gostei bastante. O universo realmente, ou o Batverso ali, ele fica devendo um pouco. Mas é bonito ver o Batman ali encontrando as suas outras versões. Agora, outra história que nós temos aqui, Detective Comics, continuamos com o Ranvi falando mais sobre os órgãos. Toda vez que a gente entra na parte que envolve esses vilões que estão sendo aí desenvolvidos pelo Ranvi, eu acho um pouco chatinho, confesso pra vocês. E parece que essa galera aí não vai pra frente, né? São inimigos que fica, olha, 300 edições pra explicar quem são eles. E você volta tanto no passado, em momentos remotos de Gotham City ou do mundo por completo, que você vai se perdendo da onde vem essa galera. Você se perde, inclusive, nos objetivos dos personagens aqui, né? O que tá acontecendo, o que tá rolando e coisas nesse sentido. Então eu acho interessante como o Ranvi vai desenvolvendo o Batman aqui, enfrentando esses personagens. Mas os órgãos em si, esse grupo aí, essa família que apareceu em Gotham City, não tem me conquistado tanto. Eu gosto de ver o Senhor Frio aparecendo, eu gosto de ver a Talia aparecendo, que inclusive ela tem momentos importantes aqui. O Duas Caras, quando foi desenvolvido aqui, eu também achei legal, mas quando eu falo sobre essa galera nova, eu realmente não consigo me ligar com tudo que está envolvendo a história. Pra mim dá uma cansada até. Quando você precisa de mais de 5 edições para explicar tudo, caramba, hein? Que difícil. Então pra mim fica devendo um pouco nessa parte, né? Eu espero que o Ranvi foque em outros personagens, em outros vilões aí, para não ficar tanto marasmo aqui dessa construção um pouco enfadonha envolvendo esse grupo de personagens aí, né? Torcendo por edições melhores aí com foco em outras perspectivas. Mas de qualquer forma, também vou reforçar que bons desenhos do Eduardo Pansica, Stefano Rafael e até do Ivan Reis. Temos inclusive referências, né, artísticas ao Tope, por exemplo. Então é bonito o desenho funciona bastante. É uma coisa que até eu destaco já desde o começo aqui da revista ou da nova série mensal da editora Panini. Os desenhos não têm devido nada nas suas tramas. Realmente são belos desenhos, cheios de referências visuais e coisas nesse sentido. Então se você pegar só o desenho, pô, toda a edição número 10 aqui funciona muito bem. Só as histórias que realmente dão uma capengada de algumas maneiras. Então esse tem sido o maior problema pra mim na revista mensal. Mas vamos ver aí nos próximos arcos. Inclusive tá chegando o Gotham War aqui no Brasil, vixi, quero ver só o que vai acontecer.
E antes de continuar, como sempre, convido os amigos a fazerem parte do grupo de descontos do canal lá no Telegram, onde todo dia eu divulgo um descontinho pra você. Amazon, Panini, Mundos Infinitos, dá uma olhadinha lá. Na descrição desse vídeo tem um link pra você fazer parte. Se você for fazer suas compras então nessas lojas citadas ou em qualquer outra loja da internet, de qualquer tipo de produto, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. E muito obrigado, os links estão na descrição, lembrando, você não paga nada mais usando eles. E vamos fechar então com Batman Coringa Dupla Letal Volume 1, edição com preço de capa de R$ 39,90 com 64 páginas, publicando Batman The Joker, The Deadly Duo 1 e 2, roteiros e desenhos de Marc Silvestre. Na sinopse, o Coringa fará de tudo para trazer a Arlequina de volta depois dela ser sequestrada. Mas, por quem? Monstros misteriosos estão perambulando pelas ruas de Gotham, coletando cabeças decepadas. Mas, por quê? Jim Gordon está desaparecido e após receber um pacote contendo um pedaço sangrento do comissário de Gotham, Batman sabe que deve estar disposto a fazer qualquer coisa para salvá-lo. Mas como? Quando o Coringa propõe uma aliança incômoda com o Batman, as respostas para essas perguntas começam a ficar claras, e elas irão abalar a Bat-família em seu âmago. Este conto meticulosamente elaborado irá apresentar uma Gotham sombria e cruel como apenas Marc Silvestre poderia fazer a todos. Essa edição da editora Panini teve um plus, que foi o fato de que você tinha o pack misterioso. Você tem 4 capas diferentes, né? Uma capa normal, que é essa aqui, tem umas 3 capas variantes e cada uma delas vai ficando mais rara de você tirar. Então você comprava gibizinho e você ficava no suspense de qual capa você poderia tirar. Inclusive tem uma lá que só tem uma versão única, que é a mais valiosa aí que a editora Panini está lançando. Inclusive por isso que eu acho que é mais caro essa edição, R$ 39,90. Então pra quem gosta desse tipo de coisa, né, pra quem curtiu aí ver todo o mistério, é um plus diferente aí pra você ter envolvendo a história. Mas essa é uma trama que na verdade tinha sido anunciado muito tempo atrás, em 2018, quando o Dan Didio ainda era um dos publishers da DC. Até o Dan Didio tinha dito que a história seria somente lançada quando estivesse completa e não sei mais o que. E levou um bom tempo então para o Marc Silvestre completar a brincadeira toda para a gente ter o lançamento em 2022. E chegando finalmente no Brasil, então, chegou a partir de 2023 e vai terminar em 2024 em 3 edições. Basicamente nós temos aquela coisa famosa que hoje em dia tem nas histórias do Batman, que é o Coringa se juntando com o Homem-Morcego para enfrentar um inimigo em comum. Isso já aconteceu algumas vezes e a galera gosta de repetir esse detalhe aí. Aconteceu nas histórias dos Scott Snyder e Capullo, lá, como por exemplo Batman Cavaleiro. Aconteceu em Batman Europa. De certa maneira aconteceu também em Batman Cavaleiro Branco. Então é um negócio que o pessoal curte fazer, né? Colocar o Coringa, o maior arqui-inimigo do Batman, junto com ele para enfrentar algo maior. E o Marc Silvestre é um quadrinista muito conhecido, inclusive nos anos 90 lá, ele fazia parte daquela galera que fundou a Image, ele tinha a editora dele que era Top Cow, ele fez quadrinhos importantes como por exemplo The Darkness, ele tem um traço bonito, ele me lembra bastante o Jim Lee, né? Fazem a mesma escola os dois. E o que me chamou bastante atenção realmente que foi o desenho dele contando toda essa história. E mais do que tudo aqui, ele traz então esse grande inimigo que parece ser um bicho diferente e traz uma história um tanto quanto violenta, sangrenta e cheio de sarcasmo também, né? Você vê um Batman aqui que faz algumas piadocas, não são aquelas piadas diretas, né? Mas é uma coisa um pouco mais sarcástica do Homem-Morcego dentro dos seus pensamentos. A própria união do Batman com o Coringa, você vê o Homem-Morcego sendo um pouco escroto ali, literalmente cuspindo na cara do Coringa para fazer essa parceria. Você vê esses monstros aparecendo aí que eu fiz referência, você não sabe de onde que eles vêm, mas você vê algumas coisas bizarras com ele, você tem momentos de violência envolvendo inclusive a questão de sequestro de Jim Gordon, possibilidade de desmembramento do personagem, coisa nesse sentido. Então Marc Silvestre aqui vai um pouco no escabroso para trabalhar essa parceria do Homem-Morcego com o Coringa. É claro que é uma coisa que para mim ainda meio que soa superficial. Não me parece uma história que se aprofunda fortemente envolvendo esses dois personagens. O mistério do que está acontecendo, a maneira como o Batman age, algumas brincadeiras que aparecem no texto, isso sim me chama um pouco mais a atenção. O próprio dinamismo no que envolve a narrativa dele aqui também é algo que funciona, mas ainda assim o enredo me parece algo muito batido das histórias do Batman. Então é um quadrinho que me chama muita atenção por causa mais dos desenhos realmente. É um quadrinho que me chama muito mais atenção por causa da arte ali e como a história vai sendo contada. E um pouco pela relação do Batman com o próprio Coringa aqui também, né? Da maneira como o Batman trata o Coringa. O Batman não é um ser um tanto quanto civilizado aqui com o palhaço do crime. Ele é bem escroto com o personagem e faz sentido. Por mais que eu não imagine o Batman sendo tão escroto assim com o personagem, pô, cuspir na cara do Coringa. Eu não sei se o Batman faria isso com o seu maior inimigo, né? Mas pra história ele tem a sua funcionalidade, essa maneira escrota
de agir do Homem-Morcego. Temos mais 2 edições para completar aí todo o mistério. Não acho que a resolução disso tudo vai ser grandiosa, vai ser fenomenal, vai ser, nossa, surpreendente. Acho que vai ficar no básico. A aventura vai ser realmente aqui como o Batman trata o Coringa e como o restante aí das coisas escabrosas que estão sendo contadas vão ser resolvidas. Mas pelo menos o desenho é bacaninha. Eu gosto do trabalho do Marc Silvestre, não desgosto. Dito tudo isso, mais um quadro Pilha de Leitura finalizado. Quero saber de você. O que você achou dessas leituras aí? Já fez elas? Já leu os mangás do Batman? Leu a Vista Mensal? Leu Batman e Coringa aí? Dupla letal? Traga os comentários aqui embaixo. Quero saber tudo de você. Aproveite e veja outros vídeos do canal, como a nossa playlist de Pilha de Leitura. Vários quadrinhos resenhados aí para você dar uma conferida nas minhas opiniões. Deixa aqui o emoji morceguinho nos comentários para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. É isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.